Meus amigos santistas, é impressionante como a mídia tradicional mostra cada vez mais que desconhece e não acompanha realmente o que tá acontecendo no Santos Futebol Clube. Eu trouxe aqui um vídeo que me deixou revoltado e que mostra muito que eles não estão por dentro, né, do que tá acontecendo no Santos e do motivo da demissão do Caixinha. Vamos ver esse vídeo e depois eu vou dar minha opinião aqui, porque, cara, é só decepção cada vez mais com a mídia e ela demonstra cada vez mais que ela não acompanha o Santos. Com vocês, a gente não fica nem um pouco surpreso com a queda do Caixinha e acho que é até muito fácil a gente ver o que aconteceu. Eu acho até que o Caixinha é, assim, superestimado. Eu não acho que ele é, assim, o melhor treinador aí de todos. Mas fazia muito sentido o Santos contratá-lo. Por quê? Sim. Porque era um trabalho que vinha ali do Carille e tinha uma reclamação do time ser muito defensivo e de não usar a base. Era o Santos que estava retornando para a Série A. Fazia sentido contratar um treinador que usava bem a base e que tinha... E que ia jogar no mesmo estilo que o Santos se acostumou. O torcedor, 4-3-3... Na verdade, o torcedor não aguenta mais jogar no 4-3-3, viu? Mas a gente esperava um time ofensivo, coisa que não aconteceu. E não só isso. O Caixinha, ele prometeu um time marcando em pressão alta, o que aconteceu pouquíssimas vezes. E se vocês acompanhassem as partidas do Santos, saberiam e teriam argumentado aqui, porque o Caixinha, na sua coletiva de apresentação, prometeu um time marcando em pressão alta e um time objetivo, que teria a posse de bola e buscaria o gol. Foi totalmente diferente do que a gente viu, isso sem falar nas questões defensivas de bola aérea do Santos, que foram péssimas. Então até aí tudo certo, acho que o Santos fez uma boa contratação. Sim. Só que o santista também acreditava que o Santos tinha feito uma boa contratação. Esse senhor aqui, Pedro Caixinha, fala muito bem, parece ter ideias muito boas, só que na prática não foi isso. E esse é o problema. Quantos jogos do Santos você viu, Bruno Vicari, nesse ano? Esse é o problema do jornalismo em geral. Quantas partidas do Santos vocês viram nesse ano de 2025 para poder argumentar sobre Pedro Caixinha? Uma semana, a ambição não era mais essa, do time que estava voltando para a Série A e que ia usar a base. Em uma semana virou, o Neymar voltou e agora o Santos vai ser o campeão de tudo. Vai contratar os amigos todos, vai chegar todo mundo. Da Roma, campeão de tudo, cara. PSG, é isso aí. E chegaram vários jogadores mesmo. Sim. Chegaram, inclusive, jogadores de qualidade. E aí, então, aí vem o Roleiser, aí o Gil que tava fora, aí alguém lá manda voltar. O Soteldo. Então assim, ele foi contratado para fazer um trabalho e uma semana depois a ambição do clube virou... Só que o problema, meu amigo, é que o trabalho dele não estava sendo bem feito desde antes da chegada do Neymar. Pra você ter uma ideia, o Caixinha, ele ganha sobrevida no Santos com a chegada do Neymar. Porque se vocês se informassem melhor, saberiam que antes da chegada do Neymar, o Caixinha estava na corda bamba. E aí, com a chegada do Neymar e depois com outros reforços chegando, ele ganha sobrevida. Porque até então, e durante toda a passagem dele, foi um trabalho totalmente deserto de ideias. Um catado em campo. O Santos tinha um catado em campo. Se vocês acompanhassem o Santos de perto, se vocês tivessem visto os jogos do Santos, vocês saberiam que o Pedro Caixinha, ele prometeu muito, ele falava bonito nas coletivas, falava da questão tática, só que o que a gente via em campo era um time sem tática. Cara, não tem nada a ver com essa questão de, não, o Santos se iludiu, o Santos do dia pra noite queria brigar por títulos. Não, cara, o trabalho do Caixinha foi totalmente pobre, e ele só ganhou sobrevida por causa da vinda do Neymar, porque se o Neymar não tivesse vindo, muito provavelmente o Caixinha já teria sido demitido, porque o trabalho dele é um total deserto de ideias, cara, um deserto de ideias. O time do Pedro Caixinha não apresentou nada durante o Campeonato Paulista. Ele prometeu uma marcação pressão alta e o Santos fez isso em 1 ou 2 jogos. E se fez isso realmente em 1 ou 2 jogos, foi muito, cara. O trabalho do Pedro Caixinha era totalmente pobre. Não tem questão de, do dia pra noite o Santos quis começar a brigar por títulos. Não, cara. A questão é que um treinador bom, um treinador competente, ele torna um time nota 6, 6,5, que é o Santos, um time 8,5, 9. A gente já viu isso com o Vojvoda no Fortaleza, com o próprio Sampaoli em 2019 no Santos, cara. São 2 provas de que um treinador, quando se encaixa com o elenco, quando entende o estilo de jogo daquele elenco, das peças que tem na sua mão, ele torna um elenco 6, 6,5, em 7,5, 8,5, 9, que é o que o Vojvoda faz há muito tempo no Fortaleza, porque as peças não são as melhores, principalmente quando ele chegou lá no Fortaleza, e é o que o Sampaoli fez no Santos em 2019, com peças limitadas, e mesmo assim fez belíssimos jogos. E o torcedor do Santos não quer só encantar, ele quer um time competitivo, cara. Não precisa encantar em todas as partidas, mas é uma vergonha um time do tamanho do Santos dar
uma finalização no gol contra o Fluminense. O time do Santos empatar com o Bahia praticamente, né, o primeiro tempo todo reserva. Boa parte dos reservas do Bahia no primeiro tempo jogando no Santos, na Vila Belmiro, cara. Vocês não acompanham o Santos de perto. E aí vocês querem falar sobre o Santos. Como é que vocês querem falar sobre o Santos? Quantas partidas vocês viram do Santos nesse ano, cara? Me diga. Porque vocês não acompanham o Santos de perto. Várias vezes trataram o Santos como nada, colocando o Santos 2 minutos na pauta do programa. Agora que o Neymar veio, né? Vamos colocar o Santos um pouquinho mais, porque dá mais ibope. Mas tratam o Santos como nada. E o pior de tudo, não acompanham o cenário atual do Santos, não acompanham as partidas, porque saberiam que não é só questão de mudança de mentalidade. Quando o Caixinha chegou, o Santos queria se manter na Série A, fazer uma boa Série A. Não é só isso, cara. Pode ter essa questão, mas não é só isso. O time do Caixinha é um deserto de ideias. Porque ele foi mandado embora. Ainda bem. E isso mostra sim incompetência da diretoria, que planejou muito mal, que montou um time no meio do campeonato. Totalmente culpa da diretoria também. O senhor Caixinha prometeu muito, entregou pouco, fez escolhas péssimas. O Bom Tempo, vocês sabem quem é Gabriel Bom Tempo? Tem noção mais ou menos de quem é Gabriel Bom Tempo? Moleque da base do Santos, pra você aí, ó, da imprensa que não acompanha, vinha fazendo ótimas partidas como 8. E o senhor Pedro Caixinha, ele tirou o jogador mais regular da equipe pra colocar o Pituca, que vem numa péssima fase. O mesmo Pedro Caixinha, que testou o Pituca de 5 nos treinos e no jogo até agora não tinha testado o Pituca de 5, que é a posição onde ele mais poderia render. O Caixinha teve diversas escolhas erradas. Diversas. Concordo que o Caixinha foi um treinador superestimado. Eu esperava muito mais do Pedro Caixinha. Sendo sincero aqui, quando ele chegou, eu falei, caramba, eu acho que o time do Santos pode se acertar e fazer um campeonato honesto com o Pedro Caixinha. Acredito que ele tem boas ideias. Mas ele se mostrou um falastrão, porque nas palavras era tudo muito bonito. Ele prometia várias coisas. Na hora de cumprir, o Caixinha se mostrou um treinador pobre de ideias. Um treinador que pouco mudou, que não variou a questão tática. Não, cara, não é questão... Isso que pega, cara. Vocês acompanharam o Santos? Vocês estão acompanhando o Santos? Cara, a gente pede o mínimo da mídia. Que vocês acompanhem, que vocês estudem um pouco antes de falar. O Caixinha apresentou um trabalho pobre no Santos. Pode perguntar pro torcedor santista, mas o time do Santos, né, o elenco, não é desse jeito que a torcida tá pensando. Beleza, pode não ser, mas tá longe de ser esse elenco horroroso que o time do Pedro Caixinha demonstrou em campo, cara. Não é esse elenco horroroso. Tem um ataque muito bom, tem defeitos no meio campo, a defesa é o setor mais fraco da equipe, mas não é esse time todo ruim, não, que o Caixinha apresentou, esse time nota 2, 3. Um treinador competente, cara, ele eleva o patamar do time. Isso daqui é uma verdade. Entendeu? E o Caixinha, ele estava abaixando o nível do nosso elenco. Mas vocês não sabem porque vocês não acompanham, cara. Vocês não acompanham. O problema da imprensa, em geral, é querer falar de um time sem acompanhar por perto. Por isso que ainda bem que hoje em dia existe a mídia, né, que cobre o Santos. Além dos setoristas, também vários canais de jornalistas competentes que cobrem o Santos, que informam o torcedor e que trazem a visão do que tá acontecendo, acompanhando de perto, assistindo aos jogos do Santos, vendo o que tá acontecendo rodada após rodada. Quantos jogos do Santos vocês acompanharam? Quantos? Me falem, quantos de vocês estudaram o time do Santos e viram o que estava acontecendo pra demissão do Caixinha? Porque é fácil, cara. Porque sabe qual é a muleta da mídia em geral? Não, o Caixinha faltou tempo pra ele. Nossa, coitado do Caixinha. Caramba, velho, os times demitem tão rápido os treinadores, o que não é uma mentira, os times demitem, mas também os treinadores na primeira oportunidade eles vão lá e pulam fora. É uma verdade também. Quando tem uma oportunidade melhor, o treinador, pula do barco, né? Mas é a muleta de vocês. Caramba, deveria ter dado mais tempo pro Caixinha, que absurdo. É um erro de planejamento, sim. Só que não tinha mais como dar tempo pro Caixinha, cara. Não tinha mais. Ele não variava o time do Santos taticamente. Ele tava insistindo em erros e mais erros. O Guilherme, que é um jogador que tá muito mal no Santos há um tempo, o Caixinha deixou ele os 90 minutos nos 3 jogos do Santos. E sabe quantos pontos o Santos tem nesse Campeonato Brasileiro? 1 ponto. E mesmo assim, o Caixinha não tirou o Guilherme de campo. Um dos jogadores que tava muito mal. Fora a questão tática, cara. O Caixinha não tem variação tática. O Caixinha, ele conseguiu piorar um time do Santos que não é de todo ruim, cara. Um técnico decente consegue acertar esse time e torná-lo minimamente competitivo. O time do Santos não tem uma seleção. Não tem uma seleção, beleza. Só que também não é esse time horroroso, não é esse time nota 2 que o Caixinha estava apresentando. Mas vocês da imprensa, vocês não acompanham o Santos. E aí vocês querem falar com que autoridade? Se vocês não estão no dia a dia do time, se muitas das vezes vocês não mandam jornalistas nem pra coletiva do Santos quando
fora de casa. Como é que vocês querem falar do Santos se vocês não cobrem? Começaram a cobrir um pouco mais o Santos agora, porque o Neymar veio, porque antes dele era vergonhoso a cobertura da mídia em geral. O Santos, cara, é o time que tinha tudo pra dar errado, ele tá num local que não é uma capital, e mesmo assim deu certo. É um time reconhecido internacionalmente, é um time que teve o maior jogador de todos os tempos, tem o maior artilheiro agora da seleção brasileira, só que vocês da mídia, cara, no geral, não acompanham o time de perto. Isso não só do Santos, de vários e vários outros times. Vocês comentam sem ter o mínimo estudo sobre o que tá acontecendo. O time do Santos não conseguiu apresentar 3 jogos bons nessa temporada. Quando eu digo bons, não é pra encantar, não. São jogos competitivos, em que o time se sobressai a outros. No Campeonato Paulista, o Santos contra times pequenos foi pior. O Santos perdeu pro Velo Clube, e a gente esperando. Obviamente, a gente não vai ser apressado, a gente vai dar tempo pro trabalho do Pedro Caixinha, mas ele teve tempo. E ele insistiu nos mesmos erros. A questão dos garotos da base, tirou. Ontem, não tinha nenhum moleque da base jogando, só no segundo tempo. Mas no time titular não tinha um. A mídia quer falar muito, só que ela não acompanha o Santos. Então deem valor a quem acompanha o Santos de perto, a quem tá vendo as partidas. E também trazer uma informação aqui pra você, santista, ó. O Mussetti trouxe aqui que o Santos ouviu notícias ruins nessa primeira busca por um novo técnico. Dorival e Tite disseram que não querem assumir nenhum clube agora, e o Luiz Castro avisou que não pretende trabalhar no Brasil neste momento. E essas eram as 3 principais opções do Peixe, que pode insistir, mas imaginava respostas diferentes em busca de uma definição rápida. Jorge Sampaoli não empolga a direção, mas não está descartado. Ele aceitaria o convite. Cara, eu queria muito o Dorival, porque eu acho que nesse momento o Santos precisava do arroz e feijão, e o Dorival daria muito certo com esse time, na questão de contra-ataque. O time do Santos é um time rápido, e que com o Dorival daria muito certo, pelo menos na minha opinião. Só que, pelo jeito, ele não quer assumir. Tem a questão que ele vai receber uma bolada da CBF, talvez ele queira um pouco de descanso, até porque essa passagem dele pela seleção foi uma decepção, tanto pros torcedores brasileiros, quanto pra ele também. Mas eu acho que o Santos tem que dar uma insistida, e não pode ter pressa, Santos. Pensa bem, conversa com a questão do scout. Por favor, Marcelo Teixeira, planeje, tenha um planejamento, contrate o técnico com confiança e com o porquê, cara. Eu nem acho que a escolha pelo Pedro Caixinha foi totalmente errada. A multa foi muito alta, cara. Que isso, 20 a 30 milhões o Santos vai ter que pagar. Isso daí foi um grande erro. Dê tempo ao tempo. Não tenha pressa nessa contratação. Óbvio, o campeonato, né, vocês fizeram merda, o campeonato tá correndo. Só que, pelo amor de Deus, cara, não contrata por contratar. Contrata um treinador que encaixe com esse elenco do Santos, que use bem essas peças. Porque um treinador decente, ele consegue fazer com que esse time do Santos desempenhe bem mais do que está desempenhando. É o que eu falei aqui, cara. Não tem essa desculpa de time. Ai, esse time do Santos é ruim. O Sampaoli tinha um time também bem mediano do Santos e fez um ótimo trabalho aqui. A gente não tá querendo ganhar tudo, a gente só tá querendo um time que compita. E esse time do Santos não compete. O próprio Vojvoda no Fortaleza é uma prova disso. O elenco do Fortaleza tá longe de ser um dos melhores e ele sempre vem fazendo bons trabalhos. Então um treinador competente, ele torna um time nota 6, 6,5, que é o Santos atualmente. Na verdade, o Santos atualmente é um time nota 3, né? Porque o Caixinha conseguiu piorar a realidade do Santos. É um time 6, 6,5. Um treinador com um time 6, 6,5, ele consegue transformar esse time em um time nota 7,5, 8, 8,5, 9. Dá, cara. Só tem que contratar um treinador competente, que saiba colocar os jogadores nas suas devidas posições. O São Paulo eu acho que é loucura. Óbvio que tem aquele carinho, meio rancor do torcedor santista. Inclusive, eu acho que ele aceitaria, né? Pelo que o Mussetti tá falando aqui. Eu acho que o Santos, no momento, não tá precisando de alguém pra conturbar o ambiente. Tava precisando de alguém pra apaziguar. Eu acho que o Dorival e o Tite seriam nomes pra isso. Pra fazerem um arroz com feijão. Aparentemente, eles não querem assumir um clube agora, mas quem sabe aumentando um pouco nos valores, pedindo pro Neymar dar aquela ligada nos dois. Usa a carta Neymar, Neymar pai. Ó, pede pra ligar aqui, ó. Tite amava o Neymar, cara. Pede pro Neymar pai dar aquela ligada. Ô, Tite. O próprio Dorival, Dorival, ó. Pô, não teve aquela chance de treinar o Neymar na seleção, mas no Santos tem aqui, ó. Cara, é hora de usar a carta Neymar também, entendeu? O Santos tem time pra mais. Eu sei que você aí do outro lado tá decepcionado, torcedor. Mas eu te falo uma coisa, o Santos tem time pra mais. Tem. Não é uma seleção, mas tem time pra mais. Comenta aí, deixa nos comentários quem você traria pra ser o novo treinador do Santos. Também pode comentar sobre a mídia aí, porque, rapaz, ó, te falar, viu? É uma vergonha o que a mídia faz com o Santos.